Quero saudar a todos os queridos irmãos nesta oportunidade com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, na continuidade sobre o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse, convido os irmãos para abrirem vossas Bíblias, Apocalipse capítulo 2, versículo 18, quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera a Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta quarta carta à igreja de Tiatira, como nós já falamos nas semanas anteriores, cada igreja, cada carta a uma das igrejas do Apocalipse, ela representa uma fase da igreja, ela representa épocas em que a igreja viveu, em que a igreja ela teve um momento decisivo na história da humanidade, mas cada fase teve a sua peculiaridade, teve a sua característica, teve os seus pontos no qual a igreja ela, em alguns momentos, ela exerceu efetivamente a chamada para a qual ela foi chamada. Teve momentos que ela recuou, igreja como instituição. Todavia, nós precisamos ressaltar aqui que sempre teve aquele grupo de irmãos que humildemente procurou servir ao Senhor de todo o coração em todas as fases da igreja. Em nenhum momento Deus ficou sem representante aqui na terra. E essa quarta carta à igreja de Tiatira, ela representa a igreja que ela vai desde o ano 480, 490, 500 até os anos 1500, que representa aquilo que a história chama de Idade Média. A Idade Média ela foi conhecida por muito chamada como Idade das Trevas, Idade do Obscurantismo. Na realidade, mas mesmo nessa época, nós temos algumas observações importantes e algumas importantes lições que nós tiramos para a nossa época. Dizia o anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo. A Bíblia reforça aqui, e a inspiração da Bíblia ela é uma coisa tão bonita, tão maravilhosa. Ela reforça aqui o sentido de que o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo. O Senhor
através dos seus olhos ele penetra no íntimo, no escondido, no recôndito de cada coração. E o Senhor conhece perfeitamente qual é a intenção, conhece qual que é o propósito, conhece qual que é o ideal, e o Senhor conhece claramente aquilo que está lá no íntimo de cada coração, e que tem os seus olhos como chamas de fogo. Fala daquele poder que o Senhor tem de penetrar, de conseguir olhar lá dentro, aonde o homem não consegue ver, aonde o pai não consegue ver no coração do filho, o filho não consegue ver o coração do pai, nem da mãe. A mãe não consegue saber a intenção do filho exatamente, na plenitude. Mas o Senhor conhece o coração de todos os seus filhos. Deus conhece perfeitamente o propósito do coração. E nós estamos diante de uma palavra que reforça o sentido onisciente, o sentido onipotente de Deus. O Senhor é aquele que conhece todas as coisas. Não há nada oculto, não há nada escondido. Existe tantas coisas que hoje elas não são reveladas. Tantas coisas que ficam escondidas por semanas, por meses, por anos, por uma vida inteira. Mas os seus olhos são como chama de fogo. E a Bíblia está nos trazendo essa menção aqui de que de forma alguma a pessoa pode pensar em se esconder através da escuridão, ou se esconder através do tempo que passa, ou a pessoa se esconder sob qualquer argumento ou subterfúgio que a pessoa imaginar, porque tudo está claro diante de Deus. A pessoa pode ter alguma coisa que a pessoa tenta esconder anos. Pode, perfeitamente. A pessoa consegue. Todavia, é melhor a pessoa trazer a claro isso hoje, enquanto a porta está aberta, do que se for no dia do juízo final, aí vai ser trazido a claridade tudo e não vai ter mais oportunidade de arrependimento e de consertar. Tudo aquilo que a pessoa tiver que consertar em vida, procura consertar enquanto a porta está aberta. Se você tem mágoa em teu coração, se você tem tristeza, se você tem um pecado oculto, se você tem uma mancha na tua vida espiritual, se você tem alguma coisa que precisa, uma pendência espiritual, busque o perdão enquanto a porta está aberta, enquanto a misericórdia está aberta. Por quê? Porque os seus olhos são como chama de fogo. Ainda que humanamente tudo foi alinhado, humanamente tudo foi deixado praticamente acertado, mas se houve uma pendência espiritual, leve isso aos pés da cruz e tu verás que o Senhor te dará paz no teu coração e tem perdão para você. Eu conheço as tuas obras, versículo 19, e a tua caridade. O Senhor conhece aquilo que a pessoa faz e aquilo que a pessoa deixa de fazer. Conheço a tua caridade, conheço a motivação pela qual você faz isso ou aquilo para o reino, para as pessoas, para a família. O Senhor conhece tudo. Conheço o teu serviço. O Senhor conhece o teu esforço. O Senhor conhece o teu trabalho. O Senhor conhece a tua dedicação. Conheço a tua fé e a tua paciência. A fé é algo tão especial e tão maravilhoso. É quando a gente, mesmo que as circunstâncias estejam adversas, mas a gente dá um passo em direção ao Senhor, confiando que o Senhor está ao nosso lado para nos guardar naquela situação, nos guardar naquele contexto. E a tua paciência, a Bíblia diz, na vossa paciência possuí as vossas almas. Jamais perca a paciência, jamais perca a calma, mas mantenha a paciência e isso será a razão que você vai conseguir. Que você vai conseguir
se manter na tua vida espiritual. Versículo 20 diz o seguinte: mas eu tenho contra ti, veja bem, no versículo 18 e versículo 19, Jesus ele traz um elogio aqui, a igreja traz um elogio à sua liderança, e a Bíblia tem essa preciosidade, ela retrata sempre tanto o lado que merece elogio, quanto o lado que merece repreensão. O Senhor trata na vida dos seus servos o momento que ele teve acerto, mas o Senhor trata também no momento que ele teve o erro. Davi, Deus mostrou que ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas quando Davi falhou, quando Davi teve o erro na sua vida, o pecado na sua vida, a Bíblia mostrou o pecado, e a Bíblia mostrou que aquilo foi o pecado, e aquilo precisou se consertar e precisou buscar misericórdia enquanto a porta aberta está. Agora, no versículo 20, o Senhor vem com essa repreensão, vem com essa observação. O Senhor aqui, como médico, ele mostra onde que está a enfermidade. Jesus vem e ele faz um raio-x, ele mostra inicialmente, você está bem nesse ponto, você está tendo essas qualidades, está tendo esse ponto positivo, isso é importante, o Senhor elogia. Agora aqui o Senhor faz um diagnóstico, como médico que faz uma consulta no paciente e observa tanto o ponto que ele está com a saúde em dia, quanto no ponto que ele está debilitado. E o Senhor mostra aqui aonde ele está debilitado, aonde ele está vulnerável. Mostra que, mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar, enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Aqui o Senhor traz ele puxa uma figura do Velho Testamento que ela marcou exatamente pelo seu aspecto negativo, que foi Jezabel, que foi mulher do rei Acabe, uma mulher extremamente idólatra, uma mulher vaidosa ao extremo, uma mulher pervertida, uma mulher que ela cultivava um padrão de vida extremamente extravagante, numa época que o povo vivia com grandes dificuldades para a sobrevivência, e aquela mulher na extravagância, na vaidade pessoal, no orgulho, de tal forma que aquilo serviu, na realidade, de grande tropeço para o povo de Israel. Agora, além de tudo isso, exteriormente, ela cultivava uma prática de vida idólatra, no qual ela adorava imagens, ela trazia do seu contexto, dos antepassados, ela incorporou figuras de adoração e trouxe para dentro do contexto de Israel o fruto do casamento errado de Acabe, fruto de um casamento completamente fora dos planos de Deus. E aquela mulher, Jezabel, a Bíblia mostra que ela teve aspectos tão negativos, tão errados. E agora, passados muitos e muitos anos, Deus usa essa figura novamente como exemplo de algo a não ser seguido, de algo que deve ser reprovado. Por quê? Porque ela procurava, além de ter e de comungar uma vida sem Deus, de praticar uma vida afastada de Deus, ela ensinava as pessoas a entrar pelo caminho da idolatria, pelo caminho da vaidade, pelo caminho do orgulho, pelo caminho da presunção, pelo caminho da libertinagem. E Deus mostrou aqui que esse era um caminho completamente pervertido. Da mesma forma como foi lá no Velho Testamento, a Bíblia está mostrando aqui que a idolatria ela é errada hoje. E esse fato caracterizou-se na igreja dos anos 500 até o ano 1500. E em muitos aspectos, hoje a igreja como instituição, quantas vezes, ela peca, ela sucumbe, exatamente no momento em que substitui o Deus verdadeiro, em que substitui o Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, substitui isso
por outras fontes secundárias. E a Bíblia mostra aqui, versículo 21, e dei-lhe tempo para que se arrependesse, e não se arrependeu. Quando fala aqui de prostituição, fala de uma miscigenação espiritual, de uma sujeira espiritual, de uma coisa horrenda espiritualmente, que acaba atraindo outras pessoas para esse caminho de confusão e de sujeira espiritual. Versículo 23, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Olhe bem, Jesus mostra um exemplo negativo, ele pontua, e ele diz para a igreja de Tiatira, eu estou mostrando aonde está o teu erro. Está em você ter pessoas no meio de vós que toleram. Olha só como Jesus exemplifica, como que Jesus cita exatamente. Diz, não é que o corpo todo está pervertido, não. Existem pessoas no meio de vós que praticam idolatria. E isso é o erro, isso é a falha. Jesus pontua aqui, Jesus cita exatamente. Jesus não deixa em aberto. E ferirei de morte a seus filhos. E no final do versículo diz, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. A cada um de vós. Assim como a salvação é individual, assim também a perdição é individual. O pai não salva o filho não salva o pai. O esposo não salva a esposa, nem a esposa salva o esposo. O irmão não salva o irmão. Cada um é responsável diante de Deus pela sua própria salvação e pela sua própria perdição, de acordo com as atitudes que a pessoa toma e de como a pessoa interpreta o perdão que Cristo ganhou para ele na cruz do Calvário. E diz aqui, darei a cada um de vós. A recompensa ela é individual. A observação ela é individual. O diagnóstico é individual. Assim como o médico, como um profissional da saúde, ele no atendimento do paciente, ele não trata da mesma forma como tratou um paciente, ele trata todos os pacientes. Não. Cada um possui um diagnóstico diferente. Da mesma forma, cada pessoa possui um diagnóstico espiritual diferente uma da outra. E o nosso médico da alma, que é o Senhor Jesus, ele cita exatamente aonde nós precisamos. Qual o ponto que nós precisamos buscar o perdão e a misericórdia de Deus? E o Senhor diz, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor deseja, através da nossa vida, que nós busquemos ao Senhor individualmente. Cada um é responsável diante de Deus pelas suas decisões, pelas suas atitudes e pelo seu destino eterno. Existe o livre-arbítrio. A pessoa pode decidir se busca a salvação ou a pessoa pode decidir se rejeita a salvação. A pessoa é livre para decidir o caminho que tomar. Agora, feliz é a pessoa que de todo o coração se humilha e busca ao Senhor de todo o coração. Versículo 24 diz o seguinte, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Existe uma tradução de Bíblia, principalmente na linguagem de hoje, a tradução King James, também, que ela trata esse versículo do original, que ele foi escrito inicialmente no idioma grego, o Novo Testamento, boa parte do Novo Testamento, e ele trata de que existia um grupo de pessoas nessa igreja de Tiatira, e que representa a igreja dos anos 500 até o 1500, que foi a época em que a idolatria entrou na igreja, foi o período
em que a igreja se institucionalizou, e nós falamos da semana passada, que foi a época que a igreja ela aderiu ao Estado, e o Estado aderiu à igreja, e houve aquela miscigenação, e acabou trazendo elementos da cultura grega, da cultura romana para dentro da igreja, e a igreja perdeu, como instituição, perdeu a sua identidade. Todavia, sempre temos um grupo de pessoas que permanecem fiéis, honrando ao Senhor, que buscam ao Senhor de todo o coração. Todavia, aqui quando fala das profundezas de Satanás, tem tradução de Bíblia que ela fala das coisas que são sigilosas, das coisas que são segredos de Satanás. E naquela época nós já tínhamos grupo de pessoas que eles procuravam, mesmo infiltrados na igreja, mas procuravam transitar em outras áreas que não é exatamente o caminho da simplicidade da caminhada cristã. A pessoa, no orgulho pessoal, a pessoa procura aderir a uma outra ideologia que não é a ideologia do Cristo que morreu e ressuscitou. Não é a ideologia do Cristo ressuscitado, do Salvador, do Perdoador. Não crê na eficácia do sangue de Jesus. O que é a essência do cristianismo? A essência do cristianismo é que a Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados. Essa é a essência do cristianismo. Agora, naquela época, nós já tínhamos pessoas que eles, através de um caminho mesmo comungando com a instituição, com a igreja, mas eles transitavam nessa outra área, procurando se associar com pessoas que não comungavam dessa ideia. E a Bíblia está dizendo aqui que isso são as profundezas de Satanás, são as coisas que eles mantinham como sigilo entre eles, não aceitando diretamente o sacrifício de Jesus Cristo. Agora, a Bíblia está trazendo essa recomendação aqui, essa orientação, para que aqueles que não conheceram esse lado, que não adentraram, que não fizeram esse pacto, que não se desviaram da cruz de Cristo, permaneçam firmes aos pés de Cristo. E não se confundam com aqueles que aderiram às profundezas, ao caminho de Satanás. E a Bíblia é bem claro, não é um caminho aconselhável a seguir esse caminho que é das profundezas de Satanás. Deixe esse caminho das profundezas de Satanás de lado. Deixe esse caminho para aqueles que irão para a perdição, para aqueles que voluntariamente estão caminhando nesse sentido. Mas, querido irmão, busque a humildade do nome de Jesus Cristo. Busque a simplicidade do sangue de Jesus. Busque o perdão de todo o coração na tua vida. Versículo 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Aqueles que venceram esse mundo mau, aqueles que venceram as tentações, aqueles que venceram as profundezas de Satanás, aqueles que não sucumbiram ao engano de Satanás, mas confiaram na simplicidade do amor de Cristo, mas é uma coisa tão nobre, tão elevada, que é a salvação pela cruz de Cristo. Eles reinarão com Cristo para todo sempre. Que privilégio, que felicidade. Querido irmão, permaneça na humildade do sangue de Jesus e você vai reinar com Cristo. Não desprezes, não desprezes, não deixes a simplicidade do amor de Cristo. Versículo 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Estrela da manhã, estrela da alva. A última estrela que ela desaparece de manhã antes do sol raiar. Ela representa uma esperança. A noite está passando, o dia começa a clarear. Nós estamos
nas noites, na noite do tempo, na noite espiritual. Quanta confusão, quanta tristeza, quanto choro, quantas pessoas que acham que essa noite não está passando. Todavia a Bíblia diz: e dar-lhe a estrela da manhã. A luz está chegando na tua vida. Breve Jesus está voltando. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aguarde ansiosamente. Tenha o desejo de que a volta de Jesus se realize quanto antes. A estrela da manhã, a estrela da alva, ela está despontando, demonstrando que dentro de poucos momentos o sol da justiça estará brilhando na humanidade. Confie nisso, confie na palavra, confie na promessa de Jesus. Versículo 29, para nós encerrarmos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for sensível, dá ouvidos à voz do Senhor. Quem for prudente, dá ouvidos à voz do Senhor. Quem estiver com o coração aberto, dá ouvidos à voz do Senhor, porque Ele verdadeiramente há de cumprir a sua promessa. Não desprezes a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor, que fala de uma forma tão clara, através da sua palavra, através da tua consciência. O Espírito de Deus que fala ao teu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero orar com você neste momento tão especial e tão maravilhoso. Ore comigo. Senhor, a Ti a honra e a glória. Eu quero Te louvar por esta oportunidade tão sublime, tão nobre, em que temos nesse momento, Senhor, de compartilharmos dessa Tua palavra, palavra fiel, palavra inspirada, palavra digna de toda aceitação. Eu quero Te louvar porque estas são palavras fiéis e verdadeiras, Senhor. Muito obrigado por estes exemplos que nós tiramos da Bíblia Sagrada, Senhor, em que o Senhor, como médico amado, o Senhor faz um diagnóstico aonde o paciente está bem, mas aponta claramente aonde está a falha. E o Senhor nos mostra onde nós precisamos se consertar contigo. Hoje é o dia de conserto. Hoje é o dia do perdão. Hoje é o dia da misericórdia. Hoje é o dia da reconciliação. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada irmão que neste momento ora comigo. Abençoa a nossa cidade. Abençoa o nosso querido Brasil. Abençoa a humanidade. Abençoa a obra missionária. Abençoa, Senhor, aos imigrantes, aqueles que sofrem. Abençoa os presos. Abençoa os desempregados. Abençoa aqueles que estão trabalhando no campo, na lavoura, nas fábricas, na cidade, no comércio, na prestação de serviços, nos órgãos públicos. Senhor, abençoa a nossa nação. Abençoa a humanidade. Abençoa que as pessoas possam se conscientizar do momento que estamos vivendo e recorrerem ao Senhor Jesus, de onde rica fonte sai de perdão e de misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a tua vida grandemente.